O Distrito Federal enfrenta há muitos anos problemas causados pela ocupação irregular de áreas públicas. Pessoas vindas de várias partes do país constroem moradias sem autorização. O resultado são as invasões, muitas vezes em áreas de preservação ambiental, que têm de ser derrubadas depois pelo governo. As imagens que você está vendo são do condomínio Santa Luzia, localizado perto do Parque Nacional de Brasília, uma área de preservação ambiental. Esse foi um dos motivos para que, na semana passada, o governo do Distrito Federal fizesse a derrubada de moradias irregulares. Essa não foi a primeira vez que os fiscais fizeram um trabalho de remoção das ocupações no condomínio Santa Luzia. No ano passado, 428 casas foram demolidas. Segundo os moradores, eles não são atendidos como deveriam e, por isso, voltam a ocupar o local. O Distrito Federal tem um longo histórico de ocupações irregulares. Muitas delas se consolidaram e hoje são grandes cidades. Estas imagens cedidas pela Polícia Civil mostram a expansão desordenada em diversos locais. O defensor público acompanha de perto o trabalho de retirada das famílias. Ele afirma que o Estado deve impedir as ocupações de áreas públicas, mas afirma que a assistência do poder público deixa a desejar e descumpre, inclusive, o que determina a Constituição Federal. É uma visão que vem através de recomendações internacionais da Organização das Nações Unidas, resoluções. Então, é um arcabouço legislativo também com questões aqui do direito nacional que envolvem a proteção da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana, que é o valor maior da Constituição da nossa República. E o governo do Distrito Federal, sobre a reportagem, respondeu que as operações acontecem por causa de invasões em áreas públicas ou áreas de proteção ambiental. E pela lei, os ocupantes não têm direito à indenização. O governo afirmou ainda que presta assistência social às famílias removidas. E para repercutir a reportagem, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado José Ricardo Alves Ferreira. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Bom, como acompanhamos agora na reportagem, eu queria que o senhor frisasse essa questão da indenização. É um assunto sensível, né? Porque as pessoas acham ali que vão receber alguma coisa ou que serão perdoadas por não saberem que invadiram a área pública. Como é que fica essa questão? A indenização nesses casos ela é complicada, porque, em princípio, o poder público ele não é obrigado, não é, a fazer nenhum tipo de pagamento de indenização, porque a área é pública, então, portanto, não poderia ter sido ocupada. Bom, nós vimos aqui nessa nota que eu li, encaminhada pelo governo, que o governo afirmou que presta assistência social às famílias. É uma obrigação do governo ou isso também ele faz por, por se solidarizar ali com os moradores? Sem dúvida, há uma obrigação constitucional, não é, de que o Estado proveja benefícios, programas sociais, né, para poder sempre cuidar, né, de que a ocupação do solo ela se dê de uma maneira regular, de uma maneira igualitária, na medida sempre do possível, né, e elas são importantes mesmo para poder propiciar que determinadas pessoas que têm dificuldade de acesso a esses bens de consumo, elas também sejam beneficiadas e se enquadrem, né, se enquadrem aí no direito delas, né, de terem a sua moradia também como cidadãos. Porque, o senhor falou em direito, né? São duas questões bem complicadas, né? Como é que a gente vai equilibrar isso? O direito à moradia existe, claro, é um direito constitucional, mas, em contrapartida, é uma terra pública, né? Existe alguma lei que regulamente isso? Olha, não há uma legislação hoje que regulamente o uso de terra pública. Sem dúvida, a ocupação ela deve do solo, né, do urbano de qualquer parte do país, seja no estado, no município, né, deve obedecer à lei de uso e ocupação do solo e sempre de acordo com a regra, né, civil para esses casos, né? Então, sempre deve-se observar
a regularidade daquela ocupação. Evidentemente que numa área pública, né, o titular daquele direito ali é o do Estado, e isso não significa que o cidadão, por ser público, ele pode chegar e tomar para si qualquer parte daquela área. Ainda que ele tenha essa necessidade, a gente precisa ressaltar que é crime essa atitude, essa medida, né? E pode ser punido também, sabendo que a área pública é essa invasão. Qual é a sanção? A primeira medida que tem é realmente a ordem de desocupação, né? A demolição daquele bem, né? Daquela acessão que foi feita naquela área, e infelizmente o ocupante ele perde o direito de pedir qualquer tipo de indenização, né? Essa questão ela foi levada a julgamento, ela não é nova, infelizmente, e o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade, inclusive, de editar súmula nesse sentido, dizendo que a ocupação de imóvel público não gera nenhum direito à indenização. Doutor Rodrigo, rapidinho para a gente finalizar aqui, o que acontece com quem compra esse terreno de boa fé e aí descobre que é fruto de grilagem? Isso acontece muito. Acontece. E é um grave problema, de fato, porque se você adquiriu, né, uma área de uma pessoa, se você foi o primeiro dessa cadeia, né, você ainda corre o risco de conseguir encontrar aquele que te vendeu para eventualmente pleitear alguma indenização. Agora, do contrário, se você é o terceiro, quarto, né, de uma linha de sucessão, de transmissão de imóveis, como a gente percebe que acontece muito em várias cidades, realmente fica no prejuízo. Foi uma atitude legal, então, criminosa, a gente pode colocar, infelizmente vai ficar mesmo com prejuízo, né, doutor Rodrigo? Infelizmente. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez, uma boa tarde. Boa tarde.